Fala, gente boa. Bom, ah, tradição é para ser cumprida, né? Tradição é para ser seguida, melhor dizendo. Então tentarei mostrar, né, numa das minhas tantas eternas e desastradas tentativas de mostrar fotos a vocês, né? Eu tentarei mostrar essa foto aqui, ó, onde os meus dedos estão tocando, tá? Bom, essa foto aqui, ó, essa foto no qual os meus dedos estão tocando, é a antiga sede da Sociedade Ginástica de Joinville. Infelizmente, não existe uma data de quando que foi tirada essa foto, tá? Bom, essa foto ela está num livro interessantíssimo, que por sinal eu recomendo a vocês, que é a Memória Afetiva de Joinville. Que esse livro aqui, ó, de autoria do Dionei Cunha, que atualmente é diretor do Arquivo Histórico de Joinville, competentíssimo e inteligentíssimo Dionei Cunha. Então ele é autor desse livro aqui, ele é bem difícil de se encontrar, diga-se de passagem, mas o coautor dele é o Nilson Bastian, tá? E então é um livro que eu recomendo a vocês, Memória Afetiva de Joinville, de autoria do Dionei Cunha e do Nilson Bastian. É raro, difícil de se encontrar, como eu disse ainda há pouco, como eu acabei de dizer, mas é um livro que vale a pena. É um livro com fotos raríssimas, antiquíssimas e raríssimas. Mas voltando, afinal de contas, eu tinha encerrado o vídeo anterior contando um pouco como é que surgiu a ginástica, mas afinal de contas, quando e como que essa atividade física, a ginástica, ela chegou até a Alemanha? Bom, na verdade, né, como todo mundo já está cansadíssimo de saber, a Alemanha, como um país unificado, ela surgiu só em 1871. Bom, na verdade, na Prússia, que é um dos países que deram origem à Alemanha, aquele que é considerado o pai da ginástica, não só a nível de Alemanha, mas a nível mundial, foi o Friedrich Ludwig Jahn. Bom, o nosso amigo Frederico, né? Só vou chamá-lo apenas de Frederico, tá? Para facilitar mais as coisas. O nosso amigo Frederico, ele era professor de filosofia, por incrível que pareça. E ele era um filólogo, explicando bem rapidamente, bem resumidamente, a filologia seria o estudo de línguas e de textos antigos. Isso, bem resumidamente, isso seria a filologia, né? Então, essa era outra atividade a qual o nosso amigo Frederico se dedicava, né? Então, ele era professor e um pesquisador de textos e línguas antigas. Então, o que o nosso amigo Frederico fez? Né? Em 1811, após muito estudo, né, sobre a história antiga, né, sobre a antiguidade, principalmente sobre a Grécia Antiga, ele chegou à conclusão de que ele deveria criar um tipo de atividade física, né, que no caso, obviamente, foi a ginástica. Então, em 1811, ele criou o só fazendo uso aqui da minha colinha, só um pouquinho, tá? Em 1811, ele criou o ele criou o Rasenheide, tá? O Rasenheide, essa palavra significa Prado das Lebres. Então, é um local, um campo de ginástica a céu aberto que ficava em Berlim. O nosso amigo Frederico, ele partia do princípio de que a essência, a alma da atividade, da ginástica, desse tipo de atividade física, era a vida do povo. Então, para que a ginástica ela fosse difundida, ela fosse praticada, difundida e obviamente praticada, ela teria que ser popularizada. Então, para ser popularizada, então os locais de prática de ginástica eles teriam que ser obrigatoriamente em locais públicos. Então, foi isso que ele fez em 1811. Isso deu tão certo que em outras regiões da então Reino da Prússia, né, que mais tarde, obviamente, virou Alemanha, a ginástica ela se tornou meio que uma febre. Então se tornaram muito comuns os Turfenreis. Os Turfenreis, traduzindo para o português, eram clubes, associações de ginástica. Então, logo, a ginástica ela se tornou o esporte nacional prussiano. Além da questão da saúde, né, de se você cuidar do corpo,
tornar o seu corpo saudável, também havia uma questão nacionalista, porque mais ou menos nessa mesma época, em 1813, a Prússia acabou sendo invadida pela França, por tropas francesas. E então a ginástica também era uma forma de defesa contra os invasores. Com o tempo surgiu a mentalidade de que se você praticasse a ginástica, você era um prussiano da gema, você era um nacionalista, você amava a Prússia. Então a ginástica ela se tornou também, além de um esporte, de uma atividade física, um tipo de manifestação de nacionalismo. Certas pessoas levaram isso, digamos, bem ao pé da letra. Em 1819, um professor de ginástica matou, né, praticou um homicídio, e a justificativa para que ele tivesse praticado esse homicídio foi o fato de que essa vítima desse homicídio estaria supostamente contra a Prússia, não seria um prussiano verdadeiro. E o nosso amigo Frederico, que não tinha nada a ver que não teve nada a ver com essa história, ele acabou sendo preso, por incrível que pareça. Então houve um longo período entre 1820 e 1842 que a ginástica ela deixou de ser praticada na Prússia. E logo a ginástica ela acabou sendo disseminada, acabou chegando a outros países. E que países foram esses? Foram a França, a Itália, a Inglaterra e a Suíça. Uma curiosidade, um fato bem interessante, é que o primeiro local em que a ginástica foi praticada na França foi Joinville-le-Pont. Joinville-le-Pont é uma cidadezinha que fica do lado de Paris. Então, nessa cidade, além de ter sido introduzida a ginástica na França, se criou o primeiro clube de ginástica da França, que era o Clube Militar de Ginástica da França. Né? Então, essa uma rápida curiosidade sobre a chegada da ginástica na França. Né? Mas voltando, durante muito tempo, a ginástica ela se tornou também o esporte mais popular da Alemanha. Por incrível que pareça, o futebol era um esporte odiado, era um esporte muito impopular na Alemanha. Além do fato de ser um esporte criado pela Inglaterra, que, como se sabe, ao longo dos tempos, sempre foi uma das grandes arquirrivais, uma rival histórica da Alemanha, além dessa questão de ser um esporte de origem inglesa, também havia o fato de parte do corpo dos jogadores estar exposto. Então havia uma questão moral também. O futebol, além de ser um esporte anti-alemão, vamos dizer assim, era considerado uma atividade imoral, pelo fato de parte do corpo dos atletas estar exposta. Né? Por incrível que pareça, né? A Alemanha que se tornaria uma das grandes potências do futebol. Então, durante muito tempo, houve uma resistência ao futebol, entre outros motivos, como eu acabei de expor, pelo fato de a ginástica ser o grande esporte nacional. Mas, afinal de contas, como que Joinville entra nessa história? Bom, eu tinha mostrado ainda há pouco, iniciei o vídeo, mostrando a antiga sede da Sociedade dos Ginásticos de Joinville. Bom, essa entidade ela foi criada em 16 de novembro de 1858 por 9 pessoas. Um desses fundadores da Deutscher Turnverein Sul Joinville, ou seja, a Sociedade Alemã de Ginástica de Joinville, foi o Heinrich Lepper. Um vídeo bem recente, eu até o citei, o Heinrich Lepper é o patriarca dos Lepper, da família Lepper. Inclusive, o primeiro local que foi, digamos assim, a sede da Sociedade de Ginástica de Joinville, foi o Lepper, só dando aqui Lepperwein, que significa o pasto do Lepper, né? Onde que ficava o tal do pasto do Lepper? Bom, esse terreno, ele ficava na esquina entre a rua Princesa Isabel e a Dona Francisca. Ou seja, é naquele mesmo local onde, durante muitos anos, funcionou o Fórum de Joinville. Então, naquele local, vamos dizer assim, surgiu a Sociedade Ginástica de Joinville. E ali, durante muito tempo, eram praticados os exercícios, os treinos dessa entidade. E ali também, durante praticamente 30 anos, de 1860 até 1899,
durante quase 40 anos, ou melhor dizendo, de 1860 até 1899, ali existia um galpão de madeira, que obviamente era a sede dessa entidade. Um fato curioso é que vários ginastas fundaram o Corpo de Bombeiros Voluntários de Joinville. Então, os primeiros treinos, os primeiros exercícios do Corpo de Bombeiros de Joinville ocorreram nesse local que eu estou mencionando. Inclusive, todo o equipamento, todos os apetrechos que os bombeiros utilizavam ficavam guardados nesse rancho que eu estou mencionando. Então, a sociedade ginástica ela teve uma relação muito grande com o surgimento do Corpo de Bombeiros de Joinville. Bom, como esse vídeo já está bem longo, então eu tenho mais informações interessantes a passar a vocês. Só que, como eu disse, ainda acabei de dizer, isso fica para o próximo vídeo. Então, aguardem que tem mais coisa boa. Então, até lá!